Segunda Reis, capítulo 4, verso 38, diz assim a palavra do nosso Deus: voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Quando Eliseu chegou em Gilgal, havia fome naquela terra. E a Bíblia diz que os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. De que maneira eles estavam? E disse então ao seu moço, o Geazi, que sempre andava com ele: põe a panela grande ao lume, põe ao fogo, faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Ah, mas isso aqui é interessante, hein? Era filho de quem? Olha, querido, era a linhagem de Deus, viu? Mas parece que crente não passa aperto. Quem disse isso para você? Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas. Achou uma figueira brava. Em algumas traduções está uma parra brava. E colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas. Que nome estranho é esse? E veio, a cortou na panela do caldo, porque ele não as conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram, e eles disseram: homem de Deus, a morte na panela. Eles não puderam comer. Porém ele disse, o Eliseu: traz para mim farinha. Traz o quê? Deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. E então já não havia mal nenhum naquela panela. Querido, em nome de Jesus, eu quero dividir com você aquilo que o Espírito Santo me contou a respeito dessa coisa aqui. Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa noite preciosa. Obrigado pela vida de cada filho teu que está aqui. Fala de uma maneira poderosa aos nossos corações. Que sejamos não só ouvintes, mas sejamos praticantes. Porque aquele que teme e anda no seu caminho, ele é um homem bem-aventurado. Ele é um homem que vai gozar do fruto do trabalho dele. Ah, papai, essa mulher será de fato o que nasceu para ser. Tudo irá bem e feliz ela será. Rei da glória, que essa palavra venha trazer um impulso para que esse homem e essa mulher saia do lugar talvez assentado, para crer que tudo que Deus está fazendo precisa ser visto com os olhos da fé. Obrigado por esta palavra. Todo que crê diga amém. E graças a Deus, queridos. Preste atenção, querido, por um momento. Eu gostaria muito que você ficasse no teu lugar, não saísse por nada, porque eu tenho apenas 20 minutinhos para compartilhar essa palavra com você. A Bíblia diz que Eliseu e Geazi, eles acabam de viver um grande milagre. Eles estavam na companhia da sunamita e do filho dela. E ali, na história da sunamita, eu penso que você já sabe o milagre que Deus trouxe à existência, de ressuscitar aquele menino, de trazer providência naquele lar. Eu penso, querido, que eles estavam entre os dois, comentando da grandeza do Senhor, das maravilhas do Senhor. Que experiência linda. Porque os crentes são assim. Quando nós vivemos uma experiência maravilhosa em Deus, não precisa muito, nós saímos daqui e ficamos ali no maná contando. Nós ficamos na porta da igreja, nós chegamos em casa, e nós queremos dividir os milagres que Deus tem feito. Não é assim, querido? Nós ficamos com o nosso coração cheio de alegria, querendo contar para alguém. O marido às vezes que não conseguiu vir, e aí ele pergunta para a mulher: mas como é que foi lá? Ou vice-versa, né? O fato é, querido, que quando nós somos visitados com a sua presença, não cabe dentro de nós. É maravilhoso. Por isso eu penso, querido, que tudo aquilo que Eliseu e Geazi viveu, os dois na caminhada, eles estão ali, celebrando Deus.
Fazendo o quê? Celebrando Deus. Isso é maravilhoso. Então ele é direcionado pelo Espírito de Deus a voltar a Gilgal. Ele sai então ali daquela região onde havia sunamita, seu filho, o lar deles, e ele é direcionado pelo Espírito de Deus, porque a dispensação aqui, querido, é usar a boca do profeta como o próprio Deus. Então ele sai dali e eles vão para Gilgal. Quando eles chegam em Gilgal, eles se deparam com uma situação muito diferente. Eles se deparam com uma fome. A ponto, querido, de chegar e agora o ambiente é outro. Já não é o da festa, já não é o do reconhecimento do poder de Deus. Agora eles se deparam, querido, com uma outra realidade. Os filhos dos profetas sentados, e aqui a representação de sentado é bem de desânimo. A fome, a desânimo, o ambiente de desânimo certamente traz tristeza, a ponto deles sentarem e não saber o que fazer. Eu não sei se na sua caminhada já houve momento em que você sentou sem saber o que fazer, desacreditado de um fato que está acontecendo, de uma notícia que chegou. O fato é, querido, que nenhum de nós estamos ilesos a essa coisa de passar por um momento difícil, a ponto de sentar, pastor, e chorar, sem saber o que fazer. Eu penso, querido, que nós teremos ou já vivemos momentos como este. Mas o Senhor há de chegar. Aliás, querido, Ele já está no controle de tudo. Por que você falou então Ele vai de chegar? Porque o Eliseu está chegando. Ele é a figura de Deus aqui. O profeta está chegando, querido, e quando ele viu aquele desânimo, aqueles homens assentados, desanimados, eles eram filhos de profetas. Eles eram príncipes, eles eram reconhecidos, querido, como aqueles que transferiam fé para o povo. Olha que coisa, mas vai transferir o quê se está sentado, desanimado, com fome? Querido, a fome influencia nessa coisa. Porque a pessoa com fome, querido, às vezes ela sai de si. Não é assim? Ou você, quando está com muita fome, fica normal. Diga para o teu irmão, a pessoa com fome, ela sai de si. Ou é só lá fora que acontece, querido? Quando você fica com fome, querido, você fica só Jesus na causa. Não é? Ai, pastor, me muda o ânimo, eu preciso de açúcar no sangue. A fome aqui representa escassez, a fome aqui representa, querido, a falta de alegria, a ponto de sentar e desanimar. O profeta chega, querido, e ele vê o desânimo e ele diz: não, mas essa coisa não pode ficar assim. Ai, querido, como é bom ter um bendito de Deus, um feliz como você, nesse lar. É por isso que você tem que ser feliz, querido. Diga para o teu irmão, é por isso que você tem que ser feliz. Amém, amado? Mas por que você está falando isso? Porque tem desanimado, querido. Olha, deixa eu te contar. Desanimado em Jaguariúna tem uma porção. Se você olhar lá no teu trabalho, tem um monte, querido. Mas você é feliz. Ah, diz amém, querido. Em nome de Jesus, você não faz parte dos que se assentam e vivem reclamando. Eu creio que você não faz parte daqueles que pedem a morte. Você é feliz, amado. Ai, profetiza na vida do teu irmão. Se ele não entrou feliz, ele vai sair. Você é feliz. Diga para ele, você é feliz. Você é feliz. E aquele que é feliz, ele tem força, ele tem ânimo. Porque a alegria do Senhor é a nossa. Olha como você sabe. O Eliseu chegou feliz. O Geazi também olhou aquele desânimo, o povo assentado, falou assim: ó, pega uma panela grande, porque o caldo hoje vai ser dos bons.
põe ao lume, põe no fogo, já prepara. Querido, ele não ficou perguntando que ingrediente tem. Põe essa panela no fogo, porque o Senhor proverá. Esquenta ela. Aí, querido, no meio dessa turma que estava tudo desanimado, levantou um lá. Eu penso que com fome. Falou, ele vai fazer um caldo. Então deixa eu ir buscar uma erva. Deixa eu ir buscar uma coisa para pôr nesse molho. Ele continuava com fome. Mas não foi o moço o Geazi que saiu, não. A palavra diz que o Geazi foi lá cuidar da panela. Lê o texto com atenção depois. O Geazi foi pôr a panela no fogo. Diga para o teu irmão, o Geazi foi pôr a panela no fogo, querido. E o profeta? O profeta, querido, eu penso que ele está intercedendo ali, falando, Deus, envia, faz o caldo. Mas não é que no meio daquela fome toda, um resolveu ficar animado. Falar, eu vou buscar a erva. E é sobre essa coisa que eu quero falar com você, querido. Que às vezes com fome você tem que tomar um cuidado. Você já fez compra com fome? Vou te dar um conselho do céu. Come alguma coisa primeiro. Toma um café, vai, almoça. Mas não marca essa compra com fome. Tudo fica bom, querido. Você quer levar a prateleira. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Faz nada. Acabou a fome, acabou a coisa. Leva muita coisa que não precisa. Querido, cuidado quando você está com fome. Diga para o teu irmão, cuidado com essa fome. Pastor, mas não é o avanço da fé, não é conquistar, não é vencer, não é prosseguir, é tudo isso. Mas cuidado com essa fome. Tem um ditado popular também, né? Não vai colocar a tua carroça na frente desse boi, desse jumento, desse cavalinho, sei lá o que está puxando a tua charrete. Cuidado, querido, para não meter os pés pelas mãos. Pastor, hoje você está antigo, hein? Não está vindo umas frases assim? Cuidado com a tua fome. A Bíblia diz, querido, que o moço saiu com fome. Geralmente, com fome nós ficamos, não sei você, querido, mas a grande maioria fica impaciente. O que é? Com fome você fica impaciente. Mas não me olhe assim, como se eu tivesse descobrido teu segredo. Diga para o teu irmão, com fome nós ficamos impacientes. Olha que coisa poderosa como Deus conhece. Você pensou que eu ia dizer, fala para ele que ele fica impaciente. Não, querido, é nós. E impaciente, querido, é uma coisa que... Essa falta de paciência não vai ser bom para você. A palavra de Deus diz, querido, que uma das histórias, entre tantas bíblicas, por falta de paciência, de esperar, de crer, de avançar na fé, o Oriente, querido, ele vive guerras atrás de guerras. Eu tive a oportunidade de estar em Israel e entender o que é essa disputa, o que é essa separação de povos muçulmanos e de povos do judaísmo, judeus, muçulmanos, povos do Oriente, que ambos creem em Abraão, que ambos sabem que a mãe foi Sarai, mas que um povo diz que o primogênito é Ismael, e o outro povo diz que é Isaac. E até hoje, querido, por haver essa separação
eles vivem em pé de guerra. Pastor, mas o que isso tem a ver com a impaciência? Querido, lê Gênesis e você vai ver que quando Deus faz a promessa a Abrão e diz para ele: olha, eu vou te dar um filho, vou te dar um herdeiro, e a partir dele eu vou constituir a minha linhagem. Você vai ser, aliás, não pai de um, você vai ser pai de milhares, de uma multidão. Mas o fato é, querido, que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um Kairós. O que ele revelou, de fato, ele é Deus para cumprir. Aliás, querido, o teu Deus é Deus para cumprir. Querido, você está vivendo um Kairós. O que é isso? A promessa e o cumprimento. Mas vai se cumprir. O fato é, querido, que quando a Sarai viu que a coisa não acontecia, o Kairós, ele aumentava, e com o tempo aumentando a velhice dela também, ela disse: mas da onde que vai sair desse ventre seco? E eles resolveram dar uma mãozinha para Deus. Ela ficou impaciente. Quando quer muito, querido, quando fica com fome, fica impaciente. E ela disse: ó, deita com a escrava. Ela resolveu dar uma mão para Deus. Deita com Agar. E o marido deitou com a escrava. E nasceu Ismael. Mas Ismael era a promessa? Não, Ismael foi mais o jeito da Sarai. A impaciência, a incredulidade. E quando nós queremos resolver a coisa da nossa forma, não fica bom. Querido, do seu jeito não vai ficar bom. Diga para o teu irmão, querido, do seu jeito não vai ficar bom. É por isso que nós temos ministrado muitas vezes aqui: vai ser do jeito de Deus, e para mim está maravilhoso, porque do jeito dele vai ficar perfeito. Diga para o teu irmão: do jeito de Deus vai ficar perfeito. Vai ficar perfeito. A impaciência dela, querido, gerou um fruto de separação. Porque depois o Isaac nasceu, segundo a promessa de Deus, aquilo que Deus havia dito que faria, ele fez, porque ele é Deus e nada impede. Mas haviam 2 filhos que geraram 2 povos, que estão num pé de guerra, querido, até hoje. Por causa do quê? Impaciência. Por isso, querido, você precisa ser paciente. Amém, querido? Andar por fé é ser paciente. Diga isso: andar por fé, avançar na fé, anda com a paciência. Amém, querido? Diga para o teu irmão: querido, seja paciente em nome de Jesus. Até porque na tua carreira você vai precisar ser paciente. Pastor, isso é um conselho teu? Não, é um conselho da Bíblia. Porque se fosse meu, querido, talvez ele dissesse: eu não gostei do conselho dele. Mas do conselho de Deus, querido, você não pode dizer essa bobagem. Hebreus 12, abra lá. Hebreus 12. Aleluia. Digno é o nosso Deus. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com... É para correr de que forma? A carreira que nos está proposta. Amado, você pode correr, mas seja paciente. Aí, pastor, parece um contrassenso correr e ser paciente. Em Deus, querido, está tudo certo.
Você pode correr e ser paciente. Porque às vezes, querido, no sentido natural, às vezes as pessoas dizem, aquele que corre é porque não tem paciência. Você pode correr e ser paciente. Você pode correr e ser paciente. Querido, corra a carreira que está proposta para você, mas seja paciente. O moço com fome, ele foi logo falando, eu vou achar. E ele saiu correndo, querido. Mas ele não foi muito paciente. Mas como é que você prova que ele não foi paciente? Com o segundo ensinamento. Não escolha a segunda aparência. Não escolha a segunda aparência. Amém, querido? A panela está no lume, está no fogo. O profeta sabe bem o que vai fazer. Eu vou fazer um caldo e é de ervas. Ele não estava em dúvida. Mas o que vai ser hoje? Arroz, feijão? Não, querido, ele sabia. Ele já disse, prepara a panela, eu vou fazer um caldo e vai ser de ervas. O moço estava com fome, deu um ânimo nele, falou, caldo, de ervas ainda? Ele ficou animado, querido, mas ele estava com fome ainda. Diga para o teu irmão, ele ainda estava com fome. Com fome ele ficou impaciente. E, querido, essa carreira tem que ser com paciência. Uma das coisas que Deus mais tem me ensinado à igreja, é que as coisas que são dele são pela fé. E as coisas que são da fé, querido, está junto, caminha junto. Paciência. O que é teu vai ser teu. Você crê nisso? Então, querido, não adianta, vou tentar resolver, vou tentar fazer, vai ser do meu jeito. Não, querido, vai ser do jeito dele. Fica paciente. Querido, e quer saber, quanto mais agitado você ficar, mais o kairós demora. Maior é o kairós. Mas por que ele faz isso? Ele está cuidando dessa agitação. Agitado. Ainda bem que eles não vieram, né, amado? A chuva espantou os agitados. A carreira é com paciência. O impaciente sempre diz, mas será que Deus ouviu mesmo? Será que foi de Deus aquela palavra? E quando ele ouviu, querido, ele falou, foi Deus, queimou o peito. Aquela coisa, sentiu um arrepio, é Deus. Ele conta para muitos. Passa uma semana, ele está dizendo, mas será que foi? Porque já passou 7 dias, pastor, e nada aconteceu. Você fala para ele então, para Deus 1000 anos é como um dia. Não traz essa palavra. Um desespero, né? Querido, vai ser no momento de Deus. Ele vai trabalhar esse coração, ele vai moldar esse barro. Mas o moço estava com fome. E com fome, querido, ele foi logo procurando uma erva. E ele procura, e ele olha. Não é que ele viu lá, querido, uma árvore bem da região. Resumindo para você entender um pouquinho essa tal planta, é uma trepadeira. O nome aqui, que na palavra de Deus está descrevendo coloquíntidas, é porque ela dava uns frutos parecendo uma laranja, bem amarelado. E dentro dele, desse fruto cortando, ela tinha um negócio meio masquento, gosmento. O pastor inventou a palavra gosmento. Tira a outra palavra, é gosmento. Branco, mas muito amargo. A ponto, a história diz, querido, que aqueles que comiam isso num excesso se transformavam num veneno. Mas por algum motivo aquela planta chamou a atenção do moço que estava com fome. É igualzinho uma laranja. Vou incrementar essa sopa, esse caldo.
Põe esse negócio amarelo com fome, essa coisa, até isso aí desce. Ai, querido, o que tem de gente com fome comendo porcaria por aí? Ai, me desculpa a expressão, viu, querido, que é verdade. Com fome, querido, parece que tudo reluz. E nem tudo que reluz é. Você conhece. Mas quando nós estamos com fome, Satanás fica observando. Quando nós estamos impacientes, então, ele fala, mas é agora que eu vou colocar uma fisga. Ele está com fome. Vou colocar um pão diante dele. 40 dias sem comer, pão ele não vai negar. Querido, a Bíblia não entra em detalhes, mas a planta chamou a atenção daquele homem com fome. Ela tinha uma beleza, ela tinha uma aparência. E ele foi logo colhendo aqueles frutos, aquela coisa, e levou para a panela. Cortaram, jogaram lá. Mas onde que está o Eliseu que não viu? Ele tem paz, querido. Ele já sabia, Deus já tinha falado para ele, eu vou dar de comer para o meu povo. Mas e se nesse meio tempo aconteceu um imprevisto? Deus é Deus para transformar a maldição em bênção. Querido, Ele está no controle de tudo. Diga para o teu irmão, Deus está no controle de tudo, querido. Até para não te deixar cair em tentação. Mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por que Ele ensinou isso na oração? Querido, porque a tentação existe. E essa coisa que parece laranja e não é, tem um brilho diferente, tem uma folhagem diferente, pode não dar um caldo bom. Pode não trazer algo bom para a tua panela. Quando trouxeram aquela coisa, misturaram, fizeram o caldo, começaram a servir os homens famintos. E os primeiros que começaram a comer, um gritou, homem de Deus! Querido, interessante, né? Quando o povo está apertado, eles sabem gritar seu nome. Não é assim? Sua família te aponta, mas na hora que o negócio aperta, oh, como que é seu nome mesmo? Oh, vem aqui! Eles sabem que você é de Deus. Diga para o teu irmão, eles sabem que você é de Deus. Viu, querido? Eles sabem que vocês são de Deus. Acho isso bom, viu, querido? Não vai também se encher de orgulho e falar, fala. Vai com amor, viu? Mas falou mal, pastor, e agora? E agora é a hora de mostrar Deus. Mostrar que você é diferente, que você ama, que você... dá outra face se necessário. Querido, gritaram, homem de Deus! Mas aí você precisa saber o que fazer quando o imprevisto chega. O que você falou? Saber o que fazer quando o inesperado chega. Deus falou que ia ter caldo, falou, porque senão o homem de Deus não falaria. Vai haver uma sopa hoje aqui para vocês. E olha que o tempo tá bom para sopa, né, querido? As lições que o Espírito Santo me disse a respeito desse texto, querido. Com fome, seja paciente. Não escolha segundo as aparências. Mas se houver um imprevisto, saiba para onde correr. Saiba para onde ir. Aí não sei o que fazer. Saiba para onde ir. A Bíblia diz que o Eliseu pegou o quê? Farinha. Vai ter baiano dizendo que Eliseu era baiano. Sujão da pipoca daquele ia falar. O Eliseu gostava de farinha. Querido, farinha, a farinha com certeza era trigo. E o trigo representa, é símbolo da palavra de Deus.
profeticamente, querido, ele foi na palavra. E essa palavra cura, amado. O trigo representa palavra. Aí aconteceu um imprevisto, vai para a palavra. Aconteceu, ai pastor, uma coisa que eu não esperava, vai para a palavra. A morte parece que bateu na porta, vai para a palavra. Busca Deus, querido. Diga para o teu irmão, busca Deus. Busca o Senhor. Querido, porque o homem e a mulher que é de Deus, a Bíblia diz que a este homem Deus deu um espírito que revela tudo. Eu vou dizer de novo, ao homem e à mulher que é de Deus, no impossível, no improvável, naquilo que chega sem nós esperarmos, Ele te deu um espírito que revela tudo. A palavra de Deus em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Aleluia. Amado, seja paciente, nós estamos terminando. Glória a Deus. Ai pastor, eu estou tão paciente, vai a noite toda. Oh glória. O Senhor está fazendo. 1 Coríntios capítulo 2. Eu disse a você, querido, que o homem espiritual, ele tem um espírito dado por Deus, que discerne, que revela tudo. Você crê? Então vamos ler junto. 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 9. Estamos juntos? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus, Ele tem revelado o quê? Esse coração, essas coisas, esses mistérios. Mas Deus tem revelado pelo seu Espírito, porque o Espírito é quem penetra todas as coisas, as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Querido, o Espírito de Deus estava sobre Eliseu. Você crê? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Querido, grave isso. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer. Pudéssemos conhecer. Repita isso, pudéssemos conhecer. Conhecer o que? O que nos é dado gratuitamente por Deus, a quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem que é espiritual, esse discerne bem tudo. Coloca farinha no meio desse caldo e vai tirar esse veneno. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Não tem nada que esconda desse homem, querido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do Cristo. A mente de quem? Querido, no improvável, no impossível, naquilo que vem de repente, querido, você vai saber o que fazer. Estou profetizando de olhos abertos. Deus vai mostrar para você como fazer, de que forma fazer.
Querido, os homens que são de Deus, eles recebem um espírito que dá discernimento. A inteligência humana não é mais que isso, é conhecimento que vem da parte do Senhor. Querido, você vai discernir tudo. Você vai discernir tudo. Você vai saber lidar com essa situação. Você vai saber lidar com esse momento. Você vai saber escolher. Você vai saber lidar, querido, com essa coisa que chegou de uma maneira, querido, sem ser convidada, inoportuna. Ah, querido, não perde a tua paciência. Não perde a tua calma. Não vai escolhendo qualquer coisa desesperado. Você às vezes escolhe coisa segundo a aparência. Aguarde, espere, porque em Deus, querido, tudo te irá bem. Ai, pastor, estou com tanta fome que eu vou colocar qualquer coisa nessa panela. Eu não vou querer o pão que o diabo amassou. Eu vou esperar o banquete de Deus. Eu não sei qual é a tua escolha, querido. O Cristo 40 dias, 40 noites sem comer. O diabo disse para ele: dá ordem a essas pedras, e essa coisa vai se transformar em pão. Você vai matar a tua fome. Jesus repreendeu, querido, aquela tentação. E quando terminou tudo, querido, vieram os anjos de Deus e o serviu. Seja paciente. Seja paciente. Seja paciente. Querido, eu vim aqui como um profeta do Deus vivo para dizer para você: tenha paciência. A mesa tem teu nome. Você é convidado para o banquete. Em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: aguarda mais um pouco, seja paciente. Aleluia. Diga para ele: ande pela fé, querido. Ande pela fé. Não escolha segundo a aparência. Nenhuma aparência é para sempre. Nenhuma aparência é para sempre. E às vezes não é o que parece. Amém, meus irmãos? Amém, meu querido? Seja paciente. Não escolha segundo as aparências. Discirna as coisas no Espírito. Vai para a palavra. Em nome de Jesus.